Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem, este domingo abençoadamente maravilhoso, como todos os dias, como todos os domingos. Eu, psicóloga clínica Sônia Nascimento, abrindo mais um programa Viver Bem, um programa que nos ajuda a refletirmos sobre a vida que a gente tem. É um programa de psicologia e espiritualidade. Então, gente, basicamente, quase todos os domingos, eu diria 90% dos domingos, eu divido os estúdios da Rádio Catedral com um convidado ou uma convidada que é psicólogo, ou seja, da área da psicologia. Mas oportunamente também, dependendo do tema, dependendo do interesse de você que nos ouve agora, que nos dá essa audiência, dependendo do interesse de vocês, eu convido outros profissionais. Então, já trouxemos aqui, convidamos enfermeiros, convidamos nutricionista, professor, convidamos médicos, enfim. Basta você encaminhar, fazer a sua sugestão de tema através do nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br e nós, junto com a equipe de produção, vamos ver qual profissional que melhor vai atender aquela proposta de tema. Então é um convite a você e também quero convidar a nos seguir no nosso Instagram. O Viver Bem também tem o Instagram, PGM Viver Bem. É aqui também da Rádio Catedral. Hoje eu estou com ela. É a primeira vez que ela consegue vaga na agenda para aceitar o nosso convite aqui do programa Viver Bem. Ela que compõe o grupo plural de psicólogos da nossa arquidiocese, ela que é psicóloga clínica, ela é a doutora Alcilene Pinho, psicóloga clínica, faz parte do santuário, paroquiana do Santuário Nossa Senhora do Loreto, em Jacarepaguá, tem consultório na freguesia, atende presencial e atende também online. É palestrante também e é a nossa convidada do programa de hoje. Boa tarde, doutora Alcilene. Boa tarde, doutora Sônia. É com imenso prazer que hoje participo do programa na sua companhia e espero poder contribuir, com os nossos ouvintes, com todos aqueles que se interessam pela psicologia, que é a nossa carreira, que é nossa forma de lidar e de aprender e de cuidar das pessoas que nos procuram. Fico muito feliz de estar aqui com você. Que bom que seja a primeira de muitas, com certeza. Já conheço a Alcilene há algum tempo e, gente, ela tem um brilho próprio. Muito obrigada. Tem, assim, uma alegria, a gente olha para ela, dá vontade de abraçar, levar para casa. E como é bom ser atendida por um profissional assim, profissional de caminhada aqui, ela compõe, não falta as reuniões do grupo plural de psicólogos, nós que somos católicos, ainda com respeito a toda e qualquer religião, nosso grupo não faz distinção de pessoas, de religião. Então, se você também tem outra religião, mas quer compor o nosso grupo, é só chegar. As reuniões acontecem uma vez ao mês e está no nosso Instagram a agenda. Ontem mesmo tivemos o nosso retiro dos psicólogos católicos, hoje já domingo, dia 24, foi ontem o nosso retiro, dia 23, Então é só nos acompanhar que todos os meses temos um palestrante, um tema interessante e é presencial. Aqui na Benjamin Constant, número 23. Conheci a Alcilene nesse grupo e não a perdi de vista. Por isso ela recebeu o nosso convite de hoje. Ela tem o CRP ativo do Rio de Janeiro, é 16788. Tem diversas outras especializações, não é isso? Pode falar um pouquinho? Posso, que você sim. faz, trabalha com idosos? Sim, doutora Sônia, eu
tenho uma formação em terapia cognitivo-comportamental, né? Já faz alguns anos, eu trabalho em consultório particular, presencial e online também, com um público de pessoas adultas e idosos especificamente, né? Em geral, eu marco as consultas e todos os atendimentos são dessa forma, com hora marcada, através de um telefone de contato, né? E eu fico muito feliz, né, de poder estar contribuindo de alguma maneira com a população idosa, né? Especificamente que hoje nós temos a oportunidade de da gente se debruçar em estudos que determinam e que mostram, que indicam que é uma população que está em elevado crescimento, porque a gente precisa cuidar dos nossos idosos. É verdade. E olha, gente, o tema de hoje, a importância de se conversar com idosos. Eu estou nessa faixa. Com meus 6,5, eu tenho orgulho de dizer, eu sou uma idosa. Sou avó, mãe, enfim. Mas a alma, o espírito, ele não envelhece jamais. Eu sou aposentada, mas não me aposentei da vida. Entende? Então, continuo ativa com a graça de Deus, sou aposentada da outra função. Trabalhei durante 32 anos no governo federal e hoje eu tenho a Clínica Victor Frankl, onde temos um grupo de 18 psicólogos, todos compõem aqui o grupo de psicólogos católicos da Arquidiocese, temos uma neuropsicóloga, que também é daqui, da Arquidiocese, e temos também um psiquiatra que conheci aqui em 2010, e ele está com a gente, porque o nosso trabalho não é trabalho, é uma missão. É uma missão ajudar o ser humano a ultrapassar as dificuldades, os seus sofrimentos, não é mesmo, doutora? Então, vamos começar o programa de hoje, que o tema é a importância de se conversar com idosos, perguntando à doutora Alcilene Pinho o que é ser uma pessoa idosa. Uma pessoa idosa, segundo, né, o Estatuto do Idoso, que nós temos aí um conhecimento, e aliás o Estatuto do Idoso, Sônia, ele faz 22 anos, esse ano de que foi instituído aqui, né? Então, é um documento, né, do governo federal que garante os direitos das pessoas idosas, né? Então não basta ter só cabelos brancos, né? Tem que ter a idade, né? A faixa etária, isso. Exatamente. Né? É considerada pessoa idosa o indivíduo a partir de 60 anos. Né? E através do estatuto e também dos órgãos, né, das políticas públicas, esse indivíduo que alcançou a faixa etária de 60 anos, ele tem algumas prioridades na vida dele, né? Ele tem vários direitos assegurados. Ele tem direito à assistência social gratuita pelo SUS, que muitas pessoas não conhecem, né? Não têm ideia. Ele tem acesso à educação, à cultura, a lazer, trabalho, programas de educação, né? O desconto, né, nas atividades de teatro, cinema. Tem que fazer uso disso. Tem que fazer, porque algumas pessoas, né, deixam de usufruir de coisas que são importantes, inclusive para a nossa saúde integral. Gosto dessa palavra saúde integral, né? Gostaria até que a doutora falasse um pouco mais sobre isso, mas quando a doutora Alcilene fala sobre esses benefícios, que a gente precisa tomar conhecimento, viu? O programa também leva conhecimento, informação. Tomar esse conhecimento, eu me recordo que um dia desse meu esposo me convidou
para almoçar na Feira dos Nordestinos. Chegamos lá, não é que nós não pagamos nada para entrar, nós nem sabíamos. Ficamos na fila e aí olharam para os cabelos brancos do meu esposo e perguntaram, foram muito honestos, perguntaram qual a sua idade? 68. Eu falei, o senhor não precisa enfrentar a fila, é só entrar direto. Eu falei, opa! São Então, vários lugares. Vários lugares, metrô, que a gente tem que recorrer a esses benefícios. Falta apenas um minutinho para fazermos o primeiro intervalo. Gente, esse programa é tão maravilhoso que passa rápido, doutora. Quer complementar alguma coisa ou já vamos para o nosso intervalo? Eu posso complementar a respeito disso que você comentou. Na Feira dos Nordestinos, né, a chamada Feira, né, dos Paraíbas, Feira de Tradições Nordestinas, que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, de fato, a pessoa que tem vontade de conhecer, que já alcançou os 60 anos, ela tem ingresso gratuito, não é meia entrada, ela entra e usa o espaço da feira gratuitamente. E é uma feira de uma grande cultura. Vale a pena, para quem não conhece, vale a pena conhecer. É verdade. Teatro, cinema, tudo nós temos descontos, vale a pena buscar. Se você tem 60... Isso é a legislação do nosso país, viu, gente? Que fique claro. Vá que viajem lá para a Europa e querem fazer uso dos descontos, não vão atribuir a responsabilidade ao programa Viver Bem. Gente, vamos fazer um minutinho de intervalo, aguardem aí que voltaremos já já. Voltando aqui ao segundo bloco do programa Viver Bem, o programa de psicologia e espiritualidade da nossa querida Rádio Catedral FM 106.7. Hoje eu estou aqui refletindo sobre o tema importância de se conversar com idosos. Estou aqui com a doutora Alcilene Pinho, ela que é da paróquia do Santuário Nossa Senhora do Loreto, em Jacarepaguá, tem consultório na freguesia, atende também online, é palestrante, também, além de graduanda na logoterapia, ela é especialista em TCC. Muitos perguntam, conhece algum TCC? Conheço, doutora Alcilene Pinho, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e especialista no atendimento clínico a idosos, ainda que atenda outras idades, a partir da adolescência, não é isso, doutora? Exatamente. Se você tem mais ou conhece alguém que tenha mais de 12 anos, doutora Alcilene atende. Ao final do programa, ela passará os contatos, o Instagram, o WhatsApp, e se perder, entre em contato aqui comigo, aqui com a gente, da Rádio Catedral, que a gente tem muita alegria de indicar. Doutora Alcilene, por que afinal, é tão importante conversar com idosos? Doutora Sônia, conversar com uma pessoa idosa é importante e é fundamental. Sim, fundamental. É fundamental. A pessoa idosa, ela traz, dentro da experiência de vida dela, uma valorização, uma sabedoria, né, uma condição de que cada um de nós ainda não adquiriu pela tenra idade, né? As pessoas com mais de 60 anos, em geral, né, que é o que estipula o Estatuto do Idoso, ela traz dentro de si uma gama, né, de condições de orientar, de ajudar, de colaborar com sabedoria. Sim. Né? Então, esse indivíduo, ele é um indivíduo para nós muito raro, né? É a nossa pedra filosofal, né? Eu gosto de chamar assim. História também, é a nossa né? História. Doutora Sônia, quem não tem um idoso na família, né? Nós idosos temos o privilégio de
podermos dizer, olha, eu tenho 60, eu tenho 65, eu tenho 70, né? E nos sentindo cada vez mais jovens. Sim, o idoso, quando ele recebe esse aconchego da família, quando recebe esse acolhimento da família, ele fica tão embevecido, né? Que bom, né? Isso é vida. Isso é vida, isso é energia, isso é condição de saúde mental, inclusive. Sim. Isso tudo traz um benefício, não só para as famílias, mas para toda a sociedade, que entende que aquele indivíduo, ele é um indivíduo que soma, né, que toda a vida dele, toda a caminhada dele foi uma caminhada produtiva. Sim. Ainda que não laboral fora de casa, né? Mas dentro da estrutura familiar, o idoso sempre foi uma pessoa que nos trouxe, né, referências de muitos anos atrás, de muitas décadas, de muita relação, né, de muitas relações com os seus próprios familiares, né? Sim. Então, quando ele passa essa experiência, quando ele, a gente consegue deixar ele à vontade para falar sobre isso, todos nós temos a ganhar, né? Todos Sim. nós temos a aprender. Então, valorizar a pessoa idosa é o nosso compromisso, né? É uma responsabilidade nossa. É verdade. E é nossa, gente, de toda uma sociedade. Exatamente. Ter paciência com o idoso, escutá-lo, olhá-lo nos olhos. O diálogo é fundamental. Promove bem-estar físico, psicológico e, eu garanto, espiritual também. A pessoa, ela se sente amada, respeitada. Então, vamos acessar esse lugar da prioridade que nós devemos ter para com a paciência, priorizar, que o mundo anda com pressa, né, doutora Alcilene? O mundo anda apressado, ninguém tem mais tempo, e eu costumo dizer que não se vende tempo em prateleiras de supermercado ou na farmácia. Então, devemos sim priorizar esse contato humano com a nossa história, como a doutora Alcilene Pinho colocou, né? Fortalece esse contato, fortalece os vínculos familiares também. E é tão bonito, né, gente? A gente dá uma parada com paciência, mesmo que estejamos atrasados, mas ganharemos muito mais, eu garanto. Não tenha dúvida. O indivíduo que chega à idade, né, de 60, 65 anos, 70, 80 anos, ele reúne em si uma quantidade de informações que nem nos nossos melhores livros a gente consegue captar, né? É só naquela relação, naquele contato humano, naquele olhar, naquele abraço, naquele afago e no carinho, né, que você pode desenvolver afetivamente quando você se abre, né, o indivíduo se abre para se aproximar. E precisa ser de uma maneira acolhedora, sensível, respeitando também o ritmo emocional do seu idoso. Excelente, né? Isso. Gostei, ritmo emocional, amei. Sou fã da doutora Alcilene Pinho, ela sabe. Doutora Alcilene, para o idoso, a atenção à saúde integral deve ser diferenciada? Sim, doutora Sônia. A saúde integral, né, que a gente menciona aqui, ela engloba a saúde física, a saúde mental e também a saúde espiritual, né? Essas três instâncias, elas precisam da nossa atenção, porque muitas vezes o nosso idoso, ele não se dá conta, né, de que ele precisa, por exemplo, beber mais água, né, tá mais hidratado, e isso é uma condição, a desidratação é uma condição muito grave para o indivíduo que já está nessa faixa etária. Então, a saúde integral do idoso, ele precisa, para que ele continue sendo esse indivíduo produtivo, participativo, e que ele esteja no seio da nossa família da melhor forma possível,
ele precisa da nossa atenção, né? Porque muitas vezes ele não consegue sozinho perceber que aquela dorzinha, né, de cabeça, aquela dificuldade de locomoção, ou aquela irritabilidade, falando um pouco, né, dos temperamentos, né, da emoção, ela está um pouquinho exacerbada. Então, somos nós que estamos olhando de fora, é a família, um filho, um irmão, né, um sobrinho que está ali por perto que pode observar. Então, até para poder, se for o caso, encaminhar esse idoso para um acompanhamento médico ou psicológico. Entendo. Então, é realmente muito, muito importante que o psicoterapeuta, que o psicólogo tenha essa rede também de profissionais para que haja um encaminhamento responsável, né? Então, temos aí diversos outros profissionais que possam integrar a ajuda, a atenção diferenciada para o idoso. Exato, né? É a equipe multiprofissional. Isso, né? Essa equipe ela vai estar contribuindo com o bem-estar desse idoso. E quanto melhor ele estiver, mais a sociedade ganha. Porque nós temos um número muito grande de idosos. O nosso país é um país hoje, né, que está quase chegando o número de idosos, quase alcançando o número de pessoas jovens. Então a gente precisa dessa mão de obra especializada, doutora Sônia. O nosso idoso tem muito a contribuir e a gente precisa se preparar para acolher esse indivíduo. Até porque, graças a Deus, a nossa sociedade, as pessoas, a nossa população tem vivido cada vez mais e melhor. Né? Por isso que o nome do programa é Viver Bem, gente. Doutora Alcilene, qual é a importância das relações intergeracionais? Netos, filhos, como se dá isso? Sim, as relações intergeracionais, elas trazem um frescor, né, para os nossos avós, e elas trazem também uma grande satisfação quando esses dois indivíduos estão, cada qual dentro da sua possibilidade de conhecimento, da sua possibilidade de interação, contribuir. Tanto o jovem quanto o idoso, né, eles podem agregar valores, né, na situação de vivência, de estabelecer contatos mais longevos, né? O idoso, quando ele sente o bem-estar, quando ele está bem em família, as coisas começam a funcionar e a caminhar de uma maneira muito mais saudável, né? E é saudável para o jovem também, é saudável para a criança. Quem nunca ouviu falar que na casa da vovó e na casa do vovô tudo pode? Né? Minha filha já fala isso. O que significa isso, doutora Sônia? Sim, verdade. Esse amor, né, que a gente sente muita saudade quando o filho cresce, será amado para sempre, mas a gente sente tanta saudade quando pegava na mão, levava para a missa, passeava, botava a roupinha que queria, e hoje, com maior tempo, a gente exacerba, né, no amor para com os netos, né? E eu digo exacerbar, não no sentido pejorativo, viu, doutora Alcilene, mas no sentido de que bom que eu tenho tempo, que privilégio ser avó, que bom que eu posso gerir melhor o meu tempo de trabalho para poder doar mais tempo para os netos, que são frutos, né, de um relacionamento tão bonito. Porque eu acredito que muitos pais passem por isso. Na época em que fui mãe, eu trabalhava ativamente. Então, ou eu pedia demissão para ficar integral, e era uma vontade minha, mas ao mesmo tempo não podia pedir demissão
por conta, todo mundo tem boleto a pagar. O colégio, desde então, sempre muito caro. Então, vinha o conflito. Então, acredito que tem a ver com isso, viu, doutora Alcilene? Respondendo a sua pergunta. Tem tudo a ver com isso, sim, Sônia. Inclusive porque hoje nós observamos também que os avós de hoje são diferentes dos avós, né, que nós tivemos há 20, 30 anos atrás. A caminhada, né, com tanta tecnologia, com tantas oportunidades de trabalho, com tantas condições de cuidado com a saúde, o culto um pouco também, né, a beleza, né, o bem-estar nesse sentido, faz com que as pessoas se cuidem mais, né, tenham mais acesso. E a partir daí, esses vovôs e vovós que estão mais, né, entusiasmados com esse bem-estar todo, procuram também estar mais tempo, ter um tempo maior de qualidade com seus netos, né? E aí a gente vê nessa troca bacana, interessante, agradável, de avós com netos que estão passeando, indo juntos a espetáculos teatrais, né? Passeando, fazendo viagens, curtindo, mesmo quando antes a gente via aquela vovó de cabelinho branco sentada na cadeira de balanço, né? Muito tempo atrás. Hoje em dia é muito mais raro, né? E hoje as vovós de cabelos brancos ou as pessoas de cabelos brancos não estão sentadas mais na cadeira Elas até usam seus cabelos brancos, né? Mas de uma forma muito mais empoderada, muito mais interessante. É verdade. Doutora, quais os determinantes de um envelhecimento saudável? Sônia, os determinantes são aqueles que a gente até já falou um pouquinho, né? O cuidado com a saúde integral é fundamental, Buscar atividades físicas, né? Estar diante de formação de vínculos saudáveis, ter uma alimentação adequada, né? Ter pessoas, a troca afetiva, porque o vovô e a vovó também namoram, né? Vamos lá fazer formar os vínculos para aqueles que não têm ou já tiveram, né? Alguns são viúvos, outros se separaram. Então, não olhar com preconceito também, né? Os avós que estão aí andando de mãos dadas, dando beijinhos, né? Às vezes o pessoal olha com estranhamento, vovô está beijando a vovó, sim, é demonstração de afeto, de carinho, né? Quem é que não gosta? Então, esse cuidado todo, essa atenção toda, esse consentimento, né, de que sim, eu preciso me cuidar, e eu também encontro dentro da minha família uma condição em que eu estou sendo cuidado, é fundamental. Já estamos chegando ao final do segundo bloco, só faltam 2 minutinhos, é isso mesmo, esse programa nos faz assim ficar encantados, embalados, e a gente não percebe que o tempo passa rápido. E, gente, o tempo passa rápido mesmo. Um dia desses, eu era mamãe de um bebê. Agora, o meu bebê é mamãe de 2 bebês gêmeos, João e José. Um beijo a eles, meus netos. E vamos aí fazer 1 minutinho de intervalo do segundo bloco. E, gente, esse programa só tem 2 blocos. No último bloco a gente encerra. Vá pensando aí. A doutora falou de relacionamento afetivo. Então, vamos falar do valor das interações socioafetivas para o idoso? O tema do programa é sobre conversar, importância sobre conversar com o idoso. Mas as relações socioafetivas também demandam conversa, não é mesmo? Então vamos pensando aí e, por hora, vamos fazer 1 minutinho de intervalo e voltaremos daqui a pouquinho. Eu disse 1 minutinho. Voltando aqui
ao último bloco, gente, voltando ao programa Viver Bem, seu último bloco de hoje, porque domingo que vem eu estarei novamente com vocês. Vou tirar uma semaninha de férias, mas é só uma semaninha, é de segunda a sexta, no domingo eu estarei aqui. Gente, estamos hoje com a doutora Alcilene Pinho, ela que mora na freguesia, ela que frequenta o Santuário Nossa Senhora do Loreto, compõe o grupo de psicólogos que são católicos aqui da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro, e ela atende em consultório presencial na freguesia e online também. Está abordando brilhantemente o tema, a importância de se conversar com idosos. Se você tem alguma pergunta ou deseja algum esclarecimento, pode enviar um e-mail aqui para a gente no viverbem@radiocatedral.com.br. Ah, você quer o contato da doutora Alcilene? Anotem, pega um caderno, uma folhinha, um papel de pão, uma caneta ou um lápis, que ao final do programa, e já estamos chegando ao final, ela vai passar o contato, o Instagram, vai passar tudinho. E se não deu tempo para anotar, porque você está num restaurante, que já me disseram assim, já foram lá na clínica e disseram assim, quando a senhora falou o telefone da doutora que estava sendo entrevistada, não tinha tempo porque eu estava no restaurante, o garçom não trouxe a caneta. Não tem problema nenhum, gente. Entre em contato aqui com a Rádio Catedral, pode passar um e-mail, ou também no nosso Instagram, PGM Viver Bem, ou no Instagram dos psicólogos católicos aqui da nossa Arquirio, Arquidiocese do Rio de Janeiro. Voltando às perguntas, olha que interessante, etarismo. Querem saber o que é etarismo? Repasso a pergunta para a doutora Alcilene. Ok. Etarismo é um preconceito, né, direcionado à pessoa idosa. Ele é tão pesado, um estereótipo que atinge lá no fundo, né, do coraçãozinho das pessoas, porque esse preconceito direciona, coloca o idoso num lugar de pessoa de menos-valia. Olha, isso faz realmente, né, influencia a saúde emocional, mental da pessoa. Sim, doutora Sônia, é muito discriminativo, né? É uma situação que discrimina a pessoa idosa. Sim. Com vista a olhar ela como se fosse uma pessoa decrépita, né? Uma pessoa inapta, irrelevante socialmente, né? Para as atividades que ela poderia desempenhar sem nenhum problema maior, né? Sim. Então, muitos estudos indicam que valorizar o culto à juventude vai reduzindo muito o envelhecimento nessa fase, né, de declínio inevitável, porque todos nós vamos chegar lá, né? Aquelas pessoas que não envelheceram é porque foram chamadas antes, né, para que terminaram a sua missão e voltaram para a casa do pai, né? Então, quem não voltar para a casa do pai antes de envelhecer vai chegar nesse lugar. Então, a gente precisa olhar o preconceito contra o idoso como uma coisa a não concordar, né? A se livrar disso, a questionar, a combater. Sim. Então, essa discriminação etária, né, da faixa da idade refere-se à prática de julgar ou discriminar pessoas com base na idade. E eu gostei que a doutora Alcilene, ela ressalta de forma leve, né, ressalta que muitas pessoas nos olham, e aí eu me insiro, porque eu já sou idosa, sim, graças a Deus, né, tenho o privilégio de chegar aos 65, né, e bem, vivendo bem, graças a Deus. Então é um privilégio viver.
né? Não apenas, tem muitas pessoas jovens que a gente atende em consultório e nos chegam sem viver, sem vida. Sabe por quê, gente? Eles estão sobrevivendo. O sofrimento é tanto que não conseguem viver e são jovens. E nós acolhemos respeitosamente, o ajudamos a dar um novo significado ao seu sofrimento para que ele possa chegar à terceira idade, né, de forma leve, de forma saudável, sem prejuízos na sua vida psicológica. Então, esse etarismo tem a ver com essa discriminação etária e que as pessoas nos olham e inferem, tudo é inferência, né? Inferem que somos incapazes de realizar alguma atividade, que já não raciocinamos com tanta rapidez. Mas, claro, temos que... Há de convir que, por exemplo, eu não sei mais pegar um patins e sair por aí, mas tenho colegas da minha faixa etária que conseguem ainda patinar. Eu não. E nós precisamos entender também que a vida é feita de fases, né? Sim. Então, na fase do idoso, na fase da terceira idade, o indivíduo ele tem outras competências, ele desenvolve outras competências. E o olhar crítico, o olhar discriminatório, o olhar pesado para esse indivíduo faz com que ele se recluse, né? Que ele fique embotado em si mesmo. Sim. E a gente precisa olhar isso com mais atenção. Doutora, a ouvinte Sandra Mota, de Bangu, ela enviou aqui 2 perguntas. A primeira é: como está a frequência no consultório de psicologia do público idoso? Essa é a primeira pergunta dela. Depois pode responder, doutora Alcilene? Sim, posso sim. A frequência das pessoas, né, com mais de 60 anos está ficando cada vez maior. Então tem aumentado. Tem aumentado bastante, porque esse público está buscando o seu bem-estar. Ele está buscando por conta própria, na maioria das vezes. É lógico que existe, doutora Sônia, casos em que as famílias encaminham, né? Sim. Mas aí são situações muito específicas, de algum adoecimento mais grave, mais sério, mais delicado, em função de uma idade mais avançada. Mas, de um modo geral, né, as pessoas, e principalmente mulheres, né, as mulheres estão buscando se cuidar, né, cuidar da saúde mental, cuidar da saúde emocional e formar vínculos afetivos, vínculos de relacionamento afetivo, né? Porque o idoso também ama, né? Sim. Né? O amor não há idade. Não há idade para o amor, doutora Sônia. Os idosos, eles sentem o desejo. E o romance, né, o afeto, a proximidade, né, isso produz, né, o hormônio da satisfação, literalmente, né, da predisposição até para fazer coisas que, às vezes, a família acha que ele não tem possibilidade de fazer. Mas à medida que ele começa a interagir com outras pessoas, né, tem aquele encantamento, né, lembra até um pouco, né, dos momentos que viveu já em algum período da vida, e isso renova as forças, renova a energia e diminui, né, o isolamento, que é uma coisa que acontece com muita frequência na vida do idoso. Certo, doutora. A outra pergunta da ouvinte Sandra Mota, que é de Bangu, é uma ouvinte assídua do programa Viver Bem, e agradecemos sua audiência, viu, Sandra? A pergunta dela é: e a família? Qual a importância da família na vida dos mais velhos? A família, né? Obrigada, Sandra, pela sua pergunta que é muito apropriada. Sim. A família é fundamental.
o esteio do idoso, né? Assim como no início da vida, né, desses jovens, dessa criança, esse pai, essa mãe, esse irmão que hoje está idoso, mas que às vezes cuidou de um irmão mais novo, né? Porque a gente tem vários casos, né, em famílias que são diversas, e hoje ele necessita desse apoio, esse idoso necessita dessa atenção. Então é esse familiar que está ali perto, às vezes tem até um ente querido que está até mais próximo da vovó e do vovô, né? E pode observar o que ele está sentindo, se ele está mais quietinho, se ele tem o desejo de fazer alguma coisa que sozinho ele não consegue, se precisa de um apoio, de um suporte, né? Se precisa de uma atenção. E então a família, ela é o núcleo que abraça esse idoso, né? E através dessa troca, que é uma troca afetiva, que é também uma troca muitas vezes intergeracional, né, que a gente vê famílias numerosas, né, doutora Sônia, com muitas pessoas, com muitas crianças. Isso tudo vai trazendo esse bem-estar, vai levantando esse idoso para uma condição de saúde integral cada vez melhor. Tem uma pergunta aqui muito interessante, é do Sebastião Sena, de Botafogo. Ele diz assim: eu sou idoso. A doutora Alcilene pode esclarecer aos nossos colegas idosos que nos ouvem agora como se expressa, como se manifesta o preconceito da sociedade com pessoas idosas? Sim, sim. Infelizmente, o preconceito é uma manifestação de um entendimento tão pequeno, tão raso da potencialidade quando a gente fala do idoso, né? Do etarismo, do idarismo, que são sinônimos também, né? Do preconceito, do ageísmo, mas o termo preconceito já leva a gente a pensar que não é uma coisa bacana, né? A gente falou em preconceito, você já sabe, olha, não é esse o caminho. Então, as formas como esses preconceitos eles se expressam na sociedade é muito no sentido de criar estigma, né? De criar dificuldade, de separar as pessoas. Em vez de criarmos pontes, o preconceito levanta muros, né? São erros de percepção, doutora Sônia, são a respeito da pessoa idosa, são olhares, né, embaçados, né, equivocados. Em vez disso, que tal se aproximar desse indivíduo e conversar com ele, saber dele, perguntar o que ele gosta, saber do que ele quer, o que ele precisa, né? Vamos formar esses laços, esses vínculos, e cada vez a gente se afastar mais desse sentido do preconceito, né? Desse estigma do preconceito. Quando o ouvinte fala de como se manifesta, eu pensei logo na expressão de uma sociedade, né? E aí eu diria, para complementar a brilhante resposta aqui da doutora Alcilene, eu diria que é algo silencioso. A sociedade, ela se expressa silenciosamente, saber como, ao meu ver, né, nas experiências que eu venho até tendo como idosa e ouvindo também pessoas idosas que eu atendo em consultório, é que, por exemplo, contratação de pessoas mais velhas. As pessoas perguntam a idade. E é um certo preconceito. Né? É um comportamento. Quando está perguntando, estou fazendo etarismo. Né? Então, a violência psicológica. Você está velha? Não, você já não consegue levantar. Né? Então, tudo isso nos afeta psicologicamente. Então pode ser algo até físico ou
uma roda de conversa de jovens, às vezes a gente quer entrar, o idoso quer participar, a vovó que está na sala quer participar, os jovens até dão um sorriso, mas não incluem. Já vi e ouvi esse caso através de uma paciente. Então, gente, muitas das vezes a expressão é de forma sutil. E eu recomendo, porque o programa já encerrou, por incrível que possa parecer, eu deixo aqui uma dica para assistirem o filme Senhor Estagiário. Enquanto a doutora Elcilene Pinho ela colocava, eu lembrei o filme Senhor Estagiário. Vale a dica, porque ali a gente vê a história de um idoso, o etarismo, mas também uma história de superação. É um filme lindíssimo, eu também recomendo. Então, doutora Elcilene Pinho, em nome de toda a equipe da Rádio Catedral, queremos agradecer a sua brilhante participação. Já fica o convite para voltar em breve, muito breve, em nosso programa. Vamos dar sugestões aí de alguns temas, gente. E eu peço que se despeça dos nossos ouvintes, deixando seus contatos, Instagram se tiver, seu WhatsApp e uma mensagem. Doutora Sônia, eu agradeço, né, a participação, o convite já está aceito para uma próxima oportunidade. E gostaria de dizer também que o meu contato, né, para marcação de consultas, aqueles que se interessarem, que estiverem próximos ali de Jacarepaguá, na freguesia, ou que quiserem um atendimento online, né, pode entrar em contato comigo pelo telefone DDD 21 991 99 7285, né? Tem Instagram? Eu não tenho Instagram, ainda. Eu sou uma senhora que não tem Instagram, mas tenho o meu WhatsApp, que vocês podem estar entrando em contato comigo. E aqui também no programa Viver Bem podem pedir o contato da doutora Elcilene Pinho. Gente, vamos viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.